pela graça. Tudo pela graça, chegando à sua TV, ao celular, à sua casa, à sua família, enfim, com entretenimento, mas sobretudo com edificação, com música para alegar os nossos corações, mensagens, enfim, tudo de bom que nós esperamos que o Senhor, nosso Deus, conceda, ok? Vamos ao nosso trabalho? Então vamos. Convidado da hora, pastor Dr. Josélio Gomes de Souza. Uma fera! Que fera, hein? Como se diz no bom inglês, quanto time que não te look. Tem a vontade de sentar ali. Doutor Josélio Gomes de Souza. Seu criado. Hein? Seu criado. Não, por favor, faça isso não criei você não tem nada com essa história. Há quantos anos, mais ou menos, nos conhecemos, hein, rapaz? Olha, quase 50 anos. Quase 50 anos. Quase Puxa, 50 éramos tão jovens, né? Eu mais jovem do que você. Pouca coisa. Agora você está parecendo bem mais velho do que eu. Tá com um andar assim meio decrépito. Tá. Mas eu tive o privilégio de passar o primeiro pastorado que tive para ele. Eu saí de uma igreja no Grande Rio. Na verdade, hoje é a primeira igreja batista em Ponte Preta, uma igreja enorme, de passagem. Passei o pastorado para ele e fui tocar a vida para o outro lado, né? Mas bom tempo. Muitas caminhadas juntos, né? Muitas caminhadas juntos. E boas caminhadas. E boas caminhadas, passeios bons, comidas boas, né? Exatamente. Já comeu bode? Já. Você é da terra do bode, né? Não tanto. Não tanto? Estive na semana passada lá, quis bode, não encontrei. Não encontrou bode em Recife? Não encontrei. Você foi... Poxa, não encontrou bode em Recife? Não encontrei. Mas se você entrasse um pouquinho para o interior, você ia encontrar só bode. Interior. Só bode, né? Pernambucano da Gema. Nascido em Recife mesmo? Recife. Nascido em Recife, criado por ali. Você fugiu para o Rio de Janeiro, quer dizer, você veio para o Rio de Janeiro por quê? Por causa de quê? Não sei, eu creio que eu estava vivendo um momento um pouco difícil, o falecimento dos meus pais, e naquele período de transição, quase saindo da adolescência, né? Você era bem jovem, né? Cursava direito, teologia e trabalhava. Estava esgotado, de repente, me deu na telha de ir para o Rio de Janeiro. Vir para o Rio de Janeiro. Mas foi bom, porque a sua vida cresceu. Você subiu na vida aqui no Brasil todo, eu sei disso. Mas foi no Rio de Janeiro que você teve, assim, digamos assim, possibilidade de avanço significativo, não foi? Com certeza. Eu não posso dizer que não o teria no Recife. Não, isso não. Né? Mas o Rio me possibilitou muitas conquistas, sem dúvida alguma. Você veio transferido para o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, né? Transferi do Seminário do Norte para o Seminário do Sul. Né? Abandonei o curso de Direito, né? Não me arrependo. Não. Né? Mas a partir de então você fez tudo direito, né? Fez tudo direito, embora Pelo não tenha feito direito, né? Procurei fazer direito. Procurou fazer. Você adentrou o ensino, né? Um maluco convidou você para entrar na vida acadêmica e você... Um amigo me aconselhou. É um amigo, não era maluco, não? Não era. Não. Esse Ele é amigo, vivo ainda, né? Esse amigo era você. Aconselhei No você. momento em que eu estava querendo casar, recebia 3 salários, acredito, da igreja que pastoreava. Ganhava bem, naquela época. Ganhava bem, né? Então, Só não dava, momento, né? Só não dava, o dinheiro não dava para casar. E aí um amigo meu, né, que foi você, disse para mim, por que você não leciona? Eu digo, mas eu não tenho formação, não tem problema, procura ter. Faça o curso de Ciências Sociais breve, licenciatura breve. Acabou fazendo a plena. Acabei fazendo a plena. Né? Foi muito interessante. Eu entrei para o magistério por estímulo, conselho, né, seu, estimulado por você e pelo seu handicap. Pastor Rosério, doutor Rosério, que é um grande amigo, colega, eu tenho esse defeito, né? Esse defeito. Até Deus tem defeito. Você pega lá e escreve, tem um defeito lá dele. Tem um D lá.
Pois é, eu tenho essa mania de encaminhar, de aconselhar as pessoas a fazer coisas boas. Não tive o privilégio de encaminhar ninguém para coisas ruins, né? Nem orientar, nem encaminhar. Mas nós fizemos uma boa amizade desde o início, etc. E você fez a formação universitária e começou a lecionar. Mas não parou aí, né? Depois nós nos envolvemos com a formação em psicanálise também, né? Em psicanálise, que eu considero a segunda grande conquista da minha vida, a segunda maior experiência da minha vida. A primeira, evidentemente, foi a conscientização de que Cristo é o meu Salvador. Mas a segunda foi a psicanálise. E estou na psicanálise há mais de 40 anos, formação e atuação. E eu digo uma coisa para você, a psicanálise contribui, inclusive, para a minha fé. Contrariando muitas palavras por aí, né? Eu diria que a psicanálise contribui hoje cada vez mais para uma compreensão cada vez maior de Deus e da salvação em Cristo Jesus. Quando a gente fala, eu sou um psicanalista, eu também sou, né? Você tem mestrado em medicina psicossomática, que é uma coisa que muita gente pensa que sabe e não sabe, né? Tem gente que acha que conhece psicossomática e não sabe nem o significado da palavra direito. Você tem um doutorado em teoria psicanalítica, que não é uma coisa simples de alcançar, mas você alcançou isso aí. E nós não somos envolvidos com psicanálise há muito tempo. E o conhecimento da psicanálise nos levou a nos conhecer, né? Aquele conhece a ti mesmo, que é atribuído a um sábio, mas na verdade ele copiou aquilo do oráculo de Delfos. Alguém que ninguém sabe quem escreveu aquilo, certo? O conhece a ti mesmo, porque, portanto, antecede muito as tentativas de conhecimento que se tem por aí. Mas você não vai conhecer a Deus nem ao próximo se antes você não se conhecer pelo menos um pouco. Você se conhece melhor hoje do que no princípio da sua vida acadêmica? Conheço no sentido de não conhecer. Isso. Eu estou partindo do Sócrates. Você citou Sócrates, né, e eu o citaria também. Sócrates contribui pelo menos 3 vezes com essa citação do oráculo de Delfos, com a dele, que é com a criação dele, que é o parto, né, como é aquela teoria do parto. Certo. A mulher, a mãe dele era parteira, e ele diz, é preciso praticarmos o parto das ideias. Vir acontecer essas ideias. Exatamente. Que é o trabalho psicanalítico, né? E o trabalho do conhecer. O que é conhecer-se a si mesmo? Porque as pessoas falam de inconsciente... Não... Desculpa a palavra, é maêutica. É maêutica, a maêutica socrática. As palavras são bonitas e às vezes confundem, a gente se enrola com as taras, porque, afinal de contas, essa fase etária que estamos passando é meio complicada, né? Alguma coisa foge de nós e, às vezes, demoramos um certo tempo para correr atrás dela. Porque nós não temos as pernas que tínhamos antigamente. Né? Não temos. Mas, veja, isso é interessante. O conhecimento... Nós precisamos conhecer um pouco a de nós. Se nós não nos conhecermos, nós ficamos enganados, nos enganamos a nós mesmos, né? As pessoas se acham, né? Muita gente se acha importante, se acha inteligente, se acha sábio. E acho que o maior chão da sabedoria é exatamente saber isso. Eu ignoro. Né? Eu desconheço. Porque no momento que eu sinto eu me questiono, isso me leva a vir a saber, a buscar. E essa busca é que me faz crescer. Mas quanto mais eu cresço, mais eu conheço a minha limitação, a minha fragilidade, a minha falta de conhecimento. Quer dizer, o ser humano é um ser que, por mais que ele conheça, ele descobre, sim, o quanto ele precisa conhecer. Isso é muito bom, porque a psicanálise nos leva a isso, a busca do conhecimento, do autoconhecimento e, consequentemente, de conhecer um pouco ao próximo. Mas é interessante que eu acho, não você tem uma sabedoria mais aguçada do que eu, então eu acho que eu nunca vou conhecer o próximo mais do que a mim. Não. Estou certo ou estou errado? Absolutamente certo. Não dá para você avançar mais com relação ao próximo do que você conhece desse meio. A nossa cultura, Heitor, é a cultura do achar que sabe. Isso.
e nós afirmamos categoricamente daquilo que aprendemos ontem. Hoje estamos dando aula, estamos dando conferências daquilo que aprendemos ontem. Quando Descartes, por exemplo, o grande Descartes, né, pai da filosofia moderna, dizia: é preciso termos dúvida. A dúvida metódica. Né? O pai do cartesianismo. O pai do cartesianismo. A dúvida metódica. Você conhece perguntando. Engraçado que o trabalho de Freud, que é o nosso, nosso guru. O nosso guru, né? Né? O trabalho de Freud todo é questionando. Questionando. Então, é preciso questionar. É preciso questionar o outro. O que é isso que ele está me trazendo? Que sintoma é esse que ele está me trazendo? O que é que ele está querendo me dizer com isso? O que é que está por trás disso que está sendo dito? E essa pessoa que está falando, que nós estamos ouvindo, que vamos ter que interpretar, eventualmente, ela está sendo uma história que vem do inconsciente. E essa palavra inconsciente é tremendamente séria. Porque se é inconsciente, não é consciente. Não é consciente. Mas não é consciente dele, que está contando a história, não é consciente de mim mesmo. O meu inconsciente é, na verdade, o centro do que eu sou. O centro, o eixo do que nós somos é inconsciente, não é consciente. E o consciente está muito mais para o pré-consciente, muito mais para o aqui e agora, etc, etc. Mas o inconsciente não. O inconsciente esconde coisas seríssimas de todos nós. E propositadamente. Propositadamente. Que é o recalque. O que é o recalque? É uma tentativa de defesa que faz com que determinadas imagens, determinados episódios sejam refutados, sejam recalcados, sejam para o nosso reprimidos. bem, porque nós também não suportaríamos o consciente, o inconsciente tornado consciente de maneira absoluta e o tempo todo. Por isso que ele precisa ser trabalhado. Exatamente. Ele se abre com tanto carinho, mas com tanta dificuldade. Exatamente, né? Muita dificuldade. Muita dificuldade. Mas eu diria o seguinte, a psicanálise mudou minha vida, mudou a sua também, eu acredito. Mudou. Né? Nós tivemos um início bem próximo, e em determinado momento iríamos fazer um trabalho grandioso que foi feito no Brasil inteiro, e eu convidei você para dar aula de uma matéria que eu sabia que você tinha competência, mas você procurou, ou queria outra coisa. E você foi para casa angustiado, porque eu havia convidado você a dar aula de medicina psicossomática, né? E depois você se tornou um mestre em medicina psicossomática. Mas é um episódio interessante que você foi dar aula em certa cidade, e quando se apresentou e começou, e lá tinha um profissional de saúde que achava que sabia de psicossomática e desdenhou um pouco a você, né? Você dá para contar essa história? Dá, eu não vou dizer qual a cidade. Não, por favor, não, porque ele deve estar nos assistindo. Mas eu, quando comecei a falar, esse profissional da saúde, que era médico, me perguntou: você é médico? Eu disse não, claramente. E ele disse: como é que você vem dar aula de medicina psicossomática? Não sabia ele que medicina psicossomática era a expressão usada daquela disciplina. Não era uma medicina, né? Na realidade, o nome passou a ser até psicossomatizações, os sintomas psicossomáticos, posteriormente. E eu comecei a falar, não me preocupei com aquela colocação dele, e ele virou a cadeira. Ele não olhava para mim. Desdenhou você. Desdenhou, virou a cadeira e ficou, nem olhava para mim. E a esposa dele era dentista e anotava tudo e tal. No final da aula, ele já virou a cadeira. No dia seguinte, ele perguntou, porque a aula lá era quinta, sexta e sábado. Sábado o dia inteiro. Sábado o dia inteiro. Na sexta-feira, ele perguntou para mim: de que é que você vai, de que condução você vai para o hotel? Eu disse: eu vou pegar um táxi. Ele disse: não, pode deixar que eu te levo lá. E me levou lá. No outro dia, pela manhã, ele perguntou, aliás, ao me levar, ele perguntou: de que é que você vem amanhã do hotel para o local do estudo? E eu disse: de táxi. Ele disse: só pode deixar que eu lhe apanhe.
E no caminho ele foi conversando comigo, disse, eu estou disposto a ir a Campos, onde você tem clínica, para fazer análise com você. Ele e a esposa. Como mudou, né, de um dia para o outro, né? Porque ele pensava ser, né? Mas todos nós, em algum momento, nos achamos, né? É verdade. Todo momento. Em algum momento, não, eu sou bom no negócio. Comigo é diferente, porque eu tenho sido bom o tempo todo. Cara, isso é uma brincadeira, né? Mas todos nós já passamos por esse momento. E quanto maior for o nível de ignorância, é até difícil usar essa palavra nível de ignorância, né? Mas quanto maior for o nível de ignorância, mais a pessoa se acha. Né? Porque ela desconhece tudo aquilo que ela não é. Exatamente. Né? E esse era um homem sério, um bom profissional, que achava que conhecia, mas na verdade ele não sabia nada de psicossomático. E você, embora seja um mestre em medicina psicossomática, também não conhece tudo de psicossomática. Ninguém conhece, né? Mas a verdade é que você deu aula em quantos estados brasileiros? Todos. Todos. Aulas e conferências em todos os estados brasileiros. Aconteceu alguma coisa interessante lá em Macapá. Não vamos contar que não vai dar tempo. Em Macapá aconteceu algo estranho, né? Bonito, interessante, né? Você acabou numa mesa almoçando com um pai de santo e uma mãe de santo. Você ficou meio assustado daquilo ali, não ficou? Eu fiquei impressionado, né? Porque aquela senhora, na noite anterior, quando o pai de santo, que eu não sabia que era pai de santo, me levou para um restaurante, lá a comida tinha acabado, por incrível que pareça, estava fechando as portas. E eu disse, poxa vida, mas eu vim aqui comer. Ela disse, não, meu filho, não se preocupe, amanhã você vai comer no meu restaurante. E então deixou o cartãozinho dela, deu o cartão para o pai de santo. Que ela também não sabia que era pai de santo. Eu não sabia. Não, eles também não se conheciam, não. Eu não sei. Não, eles também não se conheciam. Né? Então, no outro dia, fomos e, na realidade, era a residência dessa senhora. Uma mesa vastíssima. Talheres de prata. Talheres de prata. Uma mesa coberta por linho fino, incrível aquele linho branco, e comida de todos os tipos. Eu disse para ele, quanto é que vamos pagar por esse banquete? Será que o meu cartão de crédito vai aguentar? Será que vai aguentar? Quando terminamos o almoço, ela nos abraçou e disse, é um presente que eu estou dando para vocês. Que coisa boa, né? Histórias de nossa vida, né? Que bom. Rosélio, foi um privilégio ter você aqui. Daqui a pouco você vai falar também mais um pouquinho para nós, tá? Felicidade. Privilégio. Voltamos já com o segundo bloco desse programa. O IBEMP está recrutando representantes para oferecer em todo o Brasil os planos de investimentos desta instituição. Possibilidades de bons ganhos. Acesse agora mesmo ibemp.com.br. Tudo pela graça, agora recebe uma cantora das nossas queridas. Eu amo essa menina e as músicas que ela canta. Thalita Mesquita, tem aqui, Thalita, tá? Que bom que você veio. Olá, tá? Eu conheço você de outros carnavais, né? Sim, pois sim. É. Como é bom estar aqui. Obrigada pelo pelo... Deus abençoe você, tá? Obrigada, amém. Buscar uma igreja limpa, vem rasgando o universo inteiro, vem rugindo como um leão. Jesus vem e a noiva está com o vestido para se casar, esperançosa para ver o rosto do esperado noivo. Santiago
sofrendo. E enquanto o amor de muitos está se esfriando, o amor da noiva está crescendo. Não haverá mais dor, nem rancor. Eu sou a noiva esperando o meu amor. Não haverá mais dor, nem rancor. A lamparina está acesa, meu Senhor. E a noiva está com o vestido para se casar, esperançosa para ver o rosto do esperado noivo. Santidade é o que ela está vivendo. Persevera em fé mesmo sofrendo. E enquanto o amor de muitos está se esfriando, o amor da noiva está crescendo. Não haverá mais dor, nem rancor. Eu sou a noiva esperando o meu amor. Não haverá mais dor, nem rancor. A lamparina está acesa, meu Senhor. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. Sim, o rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar.
Rei. A maior promessa que a maior gente promessa. tem. Não tem nada melhor para nós do que a volta do verdade. Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus glória a abençoe Deus. você, seu trabalho, sua Muito obra, sua obrigada. igreja, sua família, tá? Amém. Muito Deus obrigada. abençoe. Obrigado. Obrigada. Tudo pela graça, continua louvando e servindo ao Senhor. Com o doutor Josélio Gomes de Souza, tá? Ele é psicanalista, mestre em medicina psicossomática, atende paciente nos Estados Unidos através de alta tecnologia, atende também na sua cidade onde ele mora e onde se radicou, que é a cidade de Campos dos Goitacazes. É verdade, pessoal, ela tem uma linguagem um pouco diferenciada. Lá não existe bicicleta, né? Existe bicicleta. Bicicleta, né? E chiclete também não tem, né? Não é tem. chiclete, né? Chiclete. E outras palavras. E tem cabrunco também. O que cabuncro é o quê, filho? não sei. Não sabe o que é, mas tem. Ainda não aprendi. O cabuncro, né? Aparece nos mais diversos contextos. É. Cabum. Bom, igual lá no Vice, lá em Pernambuco. Vice! Eu não sei. Não sabe o que é. Mas você sabe o que é a palavra Vice lá em Pernambuco? É uma forma sincopada de Virgem Nossa Senhora. Aí juntaram tudo, ficou Vice, pronto, ficou mais fácil de falar, né? Tenha bondade. Mas esse homem aqui é de um conhecimento extraordinário, meu amigo, também é um pregador, é um pastor, agora não está querendo saber, mas foi diretor de seminário, etc., foi reitor de seminário, professor da 18 Uniredentor, foi professor lá, era querido, era chamado de príncipe, e por causa disso eu chamava de Alteza. Alteza, o doutor José vai falar de Deus nos nossos corações. Eu dou início a essa reflexão compartilhando com vocês uma experiência, eu diria, inusitada que eu vivi no último sábado na cidade do Recife, na Academia Pernambucana de Letras. Por ocasião da posse da presidente da Academia de Letras e Artes do Nordeste. Estavam lá inúmeras pessoas, celebridades diversas, quando de repente apareceu uma senhora escritora, acadêmica, chamada Raquel Carrilho. Até então, nada de fora do comum, nada de impressionante. Até eu saber que aquela senhora tinha 97 anos de idade e havia acabado de lançar mais um dos seus inúmeros livros. Impressionado com aquela realidade, cheguei para Raquel e fui indiscreto. Perguntei para Raquel qual é o segredo da sua longevidade e jovialidade. A Raquel sorriu para mim com um sorriso dos sábios e respondeu: paz, meu filho, muita paz no meu coração. Eu confesso que eu me senti arremessado como uma bola de basquete para João capítulo 14, versículo 26. Quando Jesus, falando para os discípulos, disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Lembrei-me com muita saudade da minha mãe, que hoje estaria completando 103 anos. Me lembrei com muita saudade. Minha mãe enfatizava a segunda parte do texto: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. E eu, naquela hora, comecei a me perguntar: mas que história é essa de dar paz e não ser uma paz igual a que o mundo a dá? E aí passou pela minha cabeça algumas questões, pequenas questões. Por exemplo, qual seria a paz que o mundo dá? A paz que o mundo dá seria uma paz, no meu modo de entender, uma paz de plenitude e de riqueza de bens materiais.
Normalmente alguém diz, eu vou ser feliz a partir do momento que eu me tornar rico. Eu vou ser feliz a partir do momento que eu me tornar milionário, obter isso, obter aquilo, obter tais e tais bens. Então, a paz inicial que o mundo dá seria uma paz de riquezas. Mas isso não parece conferir a realidade bíblica, porque a Bíblia conta em pelo menos 3 dos evangelhos a história de um rapaz infeliz que procura Jesus querendo saber o caminho da salvação, o caminho da paz. E a resposta que Jesus dá é que ele precisa renunciar aos seus bens materiais. E o rapaz sai triste e não obtém a salvação. Então a paz que o mundo dá, em termos materiais, parece não ser a paz que Jesus Cristo oferece. Qual seria o segundo momento? Qual seria a segunda opção? A paz da fama. Me parece que ser famoso confere um status muito agradável. Me parece. Mas na prática eu vejo muitos infelizes, jogadores de futebol sendo presos, processados, atores suicidando-se. Muitos são os atores que, num determinado momento, dão cabo da vida. Então, a paz da fama também não. A paz das conquistas, das glórias. Ah, sim, conquistar muita coisa, conquistar muitos prêmios. Alguém perguntou para mim, por que é que você não faz o pós-doc? Eu digo, porque eu não quero. Mas seria interessante, então, a paz dos títulos, a paz das conquistas. Mas me parece não ser ainda melhor, porque a história conta que Alexandre Magno morre aos 33 anos, decepcionado, frustrado, deprimido, após ter conquistado o mundo inteiro da época. Então parece que a paz das conquistas também não é a melhor opção para se obter paz. Aí você pergunta, qual é então? Você falou que não é. Jesus falou que não é através do mundo, as coisas que o mundo oferece. O que seria então? Logo em seguida, nesse texto, Jesus Cristo diz, não se turbe o vosso coração. Espera aí. Então a paz que Jesus Cristo oferece é uma paz do equilíbrio diante das adversidades. Um grande filósofo francês, nascido na Argélia, Albert Camus, ele diz o seguinte, o mundo jaz no desespero, na amargura, na decepção, no escândalo. É preciso saber lidar com isso para viver melhor. É o chamado filósofo do absurdo. Ele diz, as coisas são absurdas. Um grande homem chamado Martin Luther King, certa vez, falando para os batistas da outra América, disse que o mundo jaz nas trevas. Há trevas do ponto de vista internacional, com grandes guerras, do ponto de vista moral, do ponto de vista social. Eu creio que tanto Camus como Martin Luther King, se vivesse hoje, veria o absurdo pelo qual nós estamos passando. Há crises internacionais, há conflitos internacionais. Está aí a guerra Ucrânia, Rússia, a Gaza, Israel. Os conflitos se tornam cada vez maiores. Do ponto de vista político, me parece que há uma guerra no Brasil, partido contra partido, irmãos contra irmãos. É incrível isso, parece que afetou o comportamento dos evangélicos, dos católicos, dessa religião tal e outra por aí. Então, os conflitos. Aí você pergunta, Josélio, como fazer? Como fazer? Um grande homem chamado William Curley cunhou a palavra neurose. O que é neurose? Há pouco falávamos sobre psicanálise. O que é neurose? Neurose é conflitos. Um outro chamado Jean Charcot qualificou melhor a neurose. E outro chamado Sigmund Freud, ele disse, é preciso descobrir a etiologia da neurose.
a etiologia dos conflitos e procurar uma forma para solucionar esse problema ou para curar esse mal. Qual foi a forma que Freud encontrou? A Talking Cure, ou seja, a terapia da fala. Fale para um significante outro. No caso, o psicanalista. O psicanalista não resolve absolutamente nada, mas ao falar para o significante outro, você tem encaminhada a minimização dos seus conflitos. Jesus Cristo disse, entra no teu quarto, fala com o teu pai, fecha a porta, fala com o teu pai, e teu pai que te ouve e te conhece em segredo te recompensará. Tem muita gente pedindo isso, pedindo riqueza, pedindo isso, pedindo aquilo, eu diria com um certo ar de tristeza. O pai não te dá nada. Mas quando você fala, abre o seu coração para o pai, se conscientiza do mal que você está vivendo, dos seus conflitos, dos seus males, dos seus medos, o pai que te escuta em segredo, em secreto, te recompensará. Entendi a paz de Raquel Carrilho. É a paz da confissão, da abertura do coração para Deus e, consequentemente, Cristo Jesus. Doutor Josélio Gomes de Souza, meu amigo, meu irmão, colega de trabalho, como rodamos por esse Brasil, hein? Que saudade eu tenho daquela época em que éramos tão jovens, né? Naquela época que você derrubou a bandeja no avião. E deu um banho em Coca-Cola em você. Deus abençoe você. Muito obrigado. Voltamos já já com conhecimento, com Tudo pela Graça. Que conhecimento nada, tudo pela graça. O IBEMP está recrutando representantes para oferecer em todo o Brasil os planos de investimentos desta instituição. Possibilidades de bons ganhos. Acesse agora mesmo ibemp.com.br. Olá, Tudo pela Graça, voltando com o terceiro e último bloco do programa, que é comigo mesmo. Mas não tem problema não, eu me viro. Mas esse me virar aqui é intencional, certo? É intencional. Aqui estou para falar um pouquinho, contar uma historiazinha para vocês. Esse terceiro bloco tem usado para falar sobre coisas úteis, ou eu acho que são úteis. Sobre saúde, e vamos falar de tudo, sobre história, as coisas todas que forem aparecendo, a gente for se lembrando que tem utilidade para os nossos queridos telespectadores. E hoje é uma historiazinha interessante. Eu e José, que agora há pouco acabou de falar, que é um grande amigo, um grande intelectual, profissional de saúde de importância singular, não só no Brasil, mas reconhecido no mundo, né? O Dr. Josélio Gomes de Souza é um mestre em psicossomática, um doutor em teoria psicanalítica, um professor ilibado, uma vida extraordinária. E nós demos aula para o Brasil afora. E em certa cidade, eu realizei o trabalho, eu abri lá 3 ou 4 turmas, e tinha uma profissional muito interessada nos estudos, e como ela era esposa do coordenador, ela assistia todas as aulas repetidas vezes. Ela se interessou muito pela matéria que eu lecionava, que era psiquiatria aplicada ao trabalho do psicanalista, e sempre eu começava ali pelos transtornos mentais orgânicos. E advertia que quando entrasse um paciente no consultório com alguma patologia, algum sintoma mental, e embora a intenção fosse trazer suas neuroses, sua história de vida conturbada, para o psicanalista analisar e, na medida do possível, explicar, né, se é que se pode usar essa expressão, ela se interessou muito por isso, porque eu dizia assim, olha, sempre que apareceu um paciente com alguma situação um pouco estranha, encaminha para um profissional de saúde para fazer certos exames, né, certos exames bem interessantes para, enfim, chegar à conclusão de que pode ser, de repente, não é aquilo que a pessoa pretende ou está apresentando. E ela, ao terminar o seu curso, terminar o seu período de análise didática, começou a clinicar.
E logo obteve um certo sucesso, e tem um bom sucesso na cidade em que ela atua. Bom, eu falei bom sucesso, não é bom sucesso no Rio de Janeiro, não. É um sucesso bom na cidade em que ela atua, em que reside. Mas apareceu uma menina lá com um quadro estranho. Uma garota que tinha um quadro de pouca inteligência. Dificuldade para aprender, muita dificuldade. E os pais, muito cuidadosos, começaram a levar essa menina aos mais profissionais, mais variados profissionais de saúde, e contava a sua história, e o profissional avaliava, um psicólogo disse, não, o quadro dela é que ela tem pouca inteligência. É um quadro de retardo mental. E os pais saíram dali tristes porque viam que a sua filha não tinha um futuro grandioso. Mas incansável levava outro, a um psiquiatra. Ele avaliava e chegava à mesma conclusão. É um quadro de retardo mental. Dizia até o nível mental que a menina tinha. E os pais, descontentes, levavam outro, um neurologista. Levavam um pastor que orava, etc., e a outro, mulheres de oração e tudo mais. Levaram a paz de santo. Né? Nessa hora as pessoas procuram qualquer tipo de ajuda. E é natural isso. Está querendo a solução para o problema. Levava um, levava outro, e todos diziam, olha, não tem jeito, ela tem uma limitação mental. Bom, tristes porque não viam futuro para a menina. Conversava com um, conversava com outro, e de repente alguém disse, olha, tem uma profissional aí, uma psicanalista na cidade, muito inteligente, e ela trata sem medicamento. Não tem remédio. É somente da conversa. Leva lá. Não custa tentar. E levaram essa menina a essa senhora, jovem senhora, que clinica até hoje na sua cidade, com um sucesso extraordinário. Levaram lá a menina e a profissional perguntou aos pais, mas qual é a situação? Olha, já levamos a todo mundo. E todos dizem que o quadro dela é um quadro de retardo mental. E essa profissional, então, se lembrando das muitas aulas que eu dei sobre transtornos mentais orgânicos, e em que eu orientava que levasse a um neurologista, para que ele fizesse uma varredura do quadro da pessoa, para que pudesse chegar a uma conclusão até por exclusão. Não é isso, não é isso, não é isso, o que pode ser? E essa profissional perguntou aos pais, bom, naturalmente, vocês já levaram ao neurologista, ela já fez uma tomografia computadorizada? Ao que os pais disseram, não, nunca fez isso. Olha, não? Mas como não? Vocês levaram a psiquiatra, a neurologista, a clínico, etc., ninguém pediu uma tomografia computadorizada? Não. Essa profissional, então, o que faz? Liga para um colega de trabalho, quer dizer, um psiquiatra, um neurologista, no próprio prédio em que ela atuava, ligou e disse, olha, doutor, estou com uma paciente aqui estranho, porque todo mundo já fechou o diagnóstico como sendo retardo mental, mas ela não foi submetida a uma questão, a um tratamento neurológico. Ou seja, aí num exame mais profundo, de uma imagem, por exemplo, ao que o médico disse, manda ela cá. Então, os pais foram levar a menina à presença desse neurologista e ele pediu uma tomografia computadorizada daquela garota que até então não havia feito isso. Embora todos tivessem dito que ela tinha um retardo mental. Quando fizeram, então, essa tomografia, observaram que ela tinha um tumor no cérebro. E era um tumor benigno, não era um câncer. Era um tumor benigno que lá estava. E esse tumor estava fazendo bloqueio das sinapses neurológicas. Consequentemente, ela não conseguia fazer conexão entre uma área de informação e outra, e não conseguia perceber, não conseguia entender, não conseguia assimilar nada. E a doença que ela tinha era muito simples. O médico se apavorou e marcou uma cirurgia para aquela semana mesma, e aquele tumor foi removido. E analisando o tumor, viram que ele não era maligno. Não era maligno, mas ia matar aquela menina.
tiraram o tumor e a burrice da garota acabou. Não era, portanto, uma questão mental, não é uma questão de retardo mental, era uma questão de um tumor fazendo um bloqueio. E ela foi curada e sadia, cresceu, se desenvolve. Essa é uma experiência interessante de uma observação, de uma percepção, de uma profissional que agiu corretamente, encaminhando para um outro que poderia pedir um exame adequado que iria mostrar o que verdadeiramente ela tinha. Isso é o que eu estou falando com vocês. Atenção aos sintomas. Não joguem a toalha de maneira nenhuma. Tenham esperança. Certa feita eu estava num congresso, numa associação, e eu era o presidente, e observei que uma menina que lá estava com os seus 11 a 12 anos tinha uma bola aqui no meio dos olhos, uma bolota aqui bem acentuada aqui no meio. E eu esperei terminar aquela sessão com palestras, com relatórios, discussões, e houve um intervalo para um lanche, alguma coisa, eu chamei alguém daquela localidade para me explicar o que aquela garota tinha. Ela falou, doutor, tem um problema sério, já levamos no hospital tal, mas não quiseram mexer nisso aí, porque parece um caso muito complicado. Eu digo, como? Não pode ser, tem que existir solução. Voltando à minha cidade, conversei com outro profissional do meu reduto, ele traz a garota aqui. Entrei em contato com aquela família, com aquele lugarejo, e marquei um dia, fui lá com o meu carro, apanhei a menina, a mãe, o pai, um monte de gente, e meu carro naquela época era bastante grande, era uma Caravan, e coube todo mundo. Uma Caravan de antigamente, não são as Caravans de hoje, modernas, não, tá? Aquela Caravan que nada mais era do que um Opala esticado, diríamos assim. Então eu levei aquele grupo todo para a cidade, levamos ao hospital, e chegando lá estava um grupo de outros profissionais, e um deles, que era muito inteligente, um grande conhecedor, olhou e disse, isso aí é uma encefalocele. Eu digo, meu Deus, uma encefalocele. E designou logo 2 profissionais para operar a menina, e uns 2 meses depois ela estava sendo operada. Encefalocele é uma hérnia de encéfalo. O crânio, que é uma montagem de ossos, não se fechou ali na frente. Por um problema qualquer, sei lá, genético, não se fechou. E o que estava do lado de fora ali era cérebro, era massa encefálica. E se aquela menina levasse um tombo, batesse com a cabeça em algum lugar, ou algo perfurasse, seria um traumatismo craniano seríssimo, ela iria à morte. Foi feita aquela cirurgia. Foi colocada uma prótese de titânio ali na frente, travando aquele crânio, fechando aquele crânio. O que tinha de cérebro ali foi colocado para dentro. Aquela pele, aquele conjunto de pele foi retirada, foi feita uma cirurgia plástica, foi reconstituída a face daquela menina. E eu nunca mais a vi, custei a ver. Cerca de 20 anos depois, o telefone tocou e era ela, querendo saber como é que eu estava e onde eu estava. Ela queria me ver, e depois, uns 2 ou 3 meses depois, me viu num ambiente para o qual eu fui convidado, e foi uma festividade. E lá estava ela curada de uma encefalocele, de uma hérnia de encéfalo. Quanta coisa existe por aí e nós podemos ajudar. Nós não fazemos milagres, não, mas encaminhamos para aquele que tem nas mãos a possibilidade de resolver a questão. Assim tem agido Josélio, Ronaldo, eu e tantos outros da história, ajudando pessoas, curando pessoas, sendo instrumentos nas mãos de Deus para viabilizar soluções extraordinárias de coisas que eram insolúveis. Aparentemente não tinha jeito, mas tinha, porque o jeito existe e o jeito sempre vem de Deus. Mas o detalhe é que Deus utiliza ferramentas, instrumentos, e nós somos instrumentos nas mãos dele para levar cura, para levar solução. E você, meu amigo, minha amiga, talvez esteja com um grande problema. Procure um pastor, procure um intelectual da sua área,
seja ele qual for o profissional, e peça ajuda. E diz, olha, me encaminhe, me socorre, porque pode ser que exista jeito para a minha solução, para o meu problema. Se o problema for espiritual, procure sim um pastor. Ele vai ter uma palavra. Ele é um vaso escolhido, ele é um condutor para trazer para você algo que você precisa ouvir, um encaminhamento, um aconselhamento. Ele não vai fazer milagre, mas ele é um servo daquele que faz milagres. Deus vai abençoar você, vai melhorar a sua vida. E este programa, Tudo pela Graça, é um condutor da graça de Deus. Ou seja, é a graça de Deus que resolve a tudo em todos. E aqui estamos para trazer para o seu coração mensagens, música, alegria, para que Deus lhe reconstitua, para que você seja feliz nessa terra, usando e desfrutando de tudo aquilo que Ele tenha de bom e finalmente você obtenha a vida eterna. Deus, eu estou aqui, pois vim me redimir. Eu quero falar contigo, Deus. Pai, vim me entregar, pois quero te adorar. Eu sei que tu tens resposta, Pai. Vim me humilhar, pois de ti vem tudo que eu preciso, Pai, meu Pai. Deus, eu estou aqui, pois vim me redimir. Eu quero falar contigo, Deus. Pai, vim me entregar. Eu quero te adorar. Eu sei que tu tens resposta, Pai. Pai, meu Pai, meu Pai. Vim me entregar pra te adorar, pois não há prazer melhor que tua presença em mim.
Michele do Vale e Newton Barros louvaram ao Senhor nesse momento, cantores da Blast Music. Muito obrigado por terem participado, tá? Deus abençoe você. Tudo pela graça termina aqui. E até o próximo sábado, se Deus quiser. Um abraço. Este programa foi um oferecimento do IBEMP, o instituto que oferece possibilidade de investimento compatível com as suas condições econômicas e para garantir um futuro melhor. Acesse agora mesmo ibemp.com.br.